Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula, Mentalidade de Saúde. E nessa aula vamos estudar a outra face do comer de verdade, que é a responsabilidade pessoal de manter uma mentalidade de saúde, principalmente em termos nutricionais. Como vimos anteriormente, saúde é um conceito muito amplo e que não pode ser contido simplesmente em ausência de doenças ou em perfeito bem-estar físico, psicológico e mental. Uma mentalidade de saúde deve ser algo contínuo e dinâmico, uma predisposição para se manifestar com integridade e equilíbrio, e que varia conforme o nível de autoconsciência e maturidade psicológica de cada um. Não é que a gente faz a coisa certa e assim vamos ter saúde. Ter saúde nos leva a fazer as coisas certas. A mentalidade de saúde é se sentir motivado, é se sentir um ser completo, enquanto doença é estar dividido por alguma carência ou incompletude. Nos ciclos da vida, doenças e dificuldades têm a função essencial de mostrar o que não está bem e o que precisa melhorar. Pode até parecer contraditório, mas saúde mental pode e deve existir mesmo na presença de alguma doença ou dificuldade. Em outras palavras, a mentalidade de saúde é o estado íntimo de equilíbrio quando a pessoa aceita e se afiniza com tudo que acontece em sua vida. A capacidade de manter um circuito interno de energia estável, de ânimo e satisfação para lidar com cada momento presente nas atividades do dia a dia. Doença, por outro lado, é o estado íntimo de tensão, de descontentamento e insatisfação, quando a pessoa reage e não quer aceitar o que tem diante de si, os fatos, como se apresentam e o que precisa ser feito. E isso acaba gerando estresse e desequilíbrio das energias vitais individuais. A mentalidade de saúde promove o alinhamento entre mente e corpo, uma vez que se influenciam mutuamente. Por isso, o corpo deve estar bem atendido em termos de nutrição e estilo de vida. Isso pode parecer complicado na vida corrida atual, mas, como dizia Confúcio, uma longa jornada começa sempre com o primeiro passo. Para deixar isso um pouco mais claro, a relação entre mentalidade e nutrição, vejamos as 3 fases da digestão. A digestão começa com a fase cefálica ou fase cerebral, né? Em seguida, a fase gástrica e, em terceiro lugar, a fase intestinal. A primeira fase, cefálica ou mental, ela mostra que o que sentimos, pensamos, vemos e até os aromas e gostos iniciais na boca que experimentamos quando a gente vai comer, ativam centros neurais que preparam desde a boca até o estômago para receber e começar a assimilação desse alimento ingerido. Incrivelmente, essa fase inicial e mental da digestão é responsável por até 60% da absorção alimentar. Por exemplo, pensar e sentir que a comida que você vai comer é saudável, mesmo que não seja, traz melhores resultados do que quando se compara com aquela pessoa que se preocupa excessivamente em comer direito, mesmo quando come comida saudável. Como é fácil de entender, ortorexia ou a preocupação excessiva em comer certo acaba que não é nada saudável. Isso explica alguns estudos realizados e apresentados no livro O Mito das Dietas, com a comparação das dietas de irmãos gêmeos. Em geral, aquele irmão que se preocupa mais com a saúde, que já tentou várias dietas diferentes, ele tem menos saúde do que o outro irmão gêmeo, que não costuma seguir nenhuma dieta ou rotina alimentar saudável, mas come aquilo que tem vontade e conforme se sente melhor.
Mas é claro que o ideal é pensar, sentir e se preparar com equilíbrio para comer comida boa e de qualidade. Por outro lado, também existem diversos estudos que mostram a influência da alimentação sobre a mentalidade. Vários problemas psicológicos podem ter origem na dieta artificial moderna. Processo de depressão, tristeza, agressividade, hiperatividade, todas essas reações muitas vezes têm uma relação direta com a alimentação e, incrivelmente, isso não se conhece, não se sabe e se ignora essa condição, né? A inflamação e oxidação geradas pela dieta convencional moderna, assim como é responsável pelas doenças crônicas, também altera o funcionamento cerebral e, desse modo, o equilíbrio mental e emocional do indivíduo. Por isso, nosso intestino é chamado de segundo cérebro, né? Pela conexão que existe entre intestino e cérebro através do nervo vago, né? Outra questão essencial é que o intestino e o processamento dos alimentos que realiza responde por 70% a 80% da nossa imunidade. Então é um ponto muito importante aí para a gente considerar. 2 pontos são essenciais para melhorar a mentalidade de saúde nutricional, que são individualidade e tempo. Em primeiro lugar, a individualidade. A mesma dieta, ela nunca pode ser ideal para 2 pessoas. Cada um precisa conhecer, respeitar e atender às necessidades do próprio corpo. Você é o único que pode ser especialista da própria saúde, né? A gente já viu isso outras vezes. Terapeutas orientam, mas é você quem pode realmente saber o que é bom e cuidar de você mesmo. Nesse percurso, nós temos os efeitos placebo e nocebo, né? Nós temos o conceito de sombra pessoal, né? Que são muito úteis para a pessoa entender no sentido, né, de poder melhorar ela mesma e no sentido de qualificar a sua manifestação e a sua saúde. Vamos voltar a esses pontos em aulas posteriores. O segundo ponto que eu havia mencionado, então, é o tempo. Em relação ao tempo, a gente precisa ver que a saúde nutricional, ela não ocorre de uma hora para outra. Ela ocorre em níveis e estágios, né? Desfazendo-se condicionamentos e criando novos hábitos e rotinas. Hoje, como norma geral, a gente come bem mais do que a gente precisa. E comer o suficiente, né, precisa de prática. A gente não aprende a comer o suficiente de uma hora para outra. Talvez essa seja a principal mensagem da mentalidade de saúde e do processo de comer de verdade. Comer de verdade implica no descondicionamento de comer o tempo todo e que resulta em excessos, acumulação desses excessos, e isso constitui a maior causa de nossos problemas alimentares. Isso implica também em intercalar o ato de comer com jejuns, como a gente viu aí nas nossas orientações iniciais, né? A fim de manter o organismo limpo e enxuto, sem dependências alimentares, é muito importante a gente dar descanso, a gente permitir que o corpo limpe os excessos que a gente está colocando nele. Isso acaba que apura e torna o paladar muito mais sensível. O alimento fica muito mais saboroso e a gente aprende, né? A gente desenvolve a capacidade de apreciar o verdadeiro sabor da comida. Para concluir, comer de verdade significa saber respeitar e conhecer a fome, não sentir dependência ou apego à comida e manter a lucidez e atenção sem deixar que a ideia de comer influencie a sua percepção e a sua atenção. Somente quando a gente tem um equilíbrio de paladar, um equilíbrio de alimentação, né? Um equilíbrio da fome, é que a gente pode se manifestar de verdade. É isso aí, pessoal. Pela atenção, muito grato. Nos vemos no próximo encontro. Valeu!